Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 20, versículo de número 7. O texto é um texto complicado, e eu vou precisar ler com calma, e você oferece toda a sua atenção aí, enquanto em espírito pedimos que o Senhor fale conosco. O texto diz assim: Senhor, tu me enganaste, e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia todo. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, e nem falarei mais em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, e eu estou exausto, tentando contê-lo, e eu já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denunciem-no, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos estão esperando que eu tropece, e dizem, talvez ele se deixe enganar, então nós o venceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. O seu fracasso lhes trará completa vergonha, a sua desonra jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, tu que examinas o justo e vês o coração e a mente, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, porque a ti eu expus a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque Ele salva o pobre das mãos dos ímpios. Maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que levou a notícia ao meu pai e o deixou alegre quando disse, você é pai de um menino. Seja aquele homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno e não fez da minha mãe o meu túmulo, e nem tampouco a deixou permanentemente grávida. Por que eu saí do ventre materno? Só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Amém. Nesse texto, parece que o profeta Jeremias está fazendo um tipo de reclamação trabalhista para Deus. Ele trabalha para Deus e ele está reclamando das condições de trabalho. O profeta Jeremias está reclamando das condições de trabalho. Parece, né? Não é isso que está acontecendo, mas parece. Lendo o texto, não parece? Que ele está reclamando demais, falando, Senhor, o Senhor me enganou. Como assim? E ele está dizendo para Deus que ele não quer mais ser profeta. Ele está falando para Deus que ele se sente enganado. Ele está dizendo para Deus o seguinte, olha, não era o que eu pensava. O ministério não é o que eu pensava. A vida que eu estou levando não é o que eu achava. Quando eu dobrei meu joelho, o óleo caiu em cima da minha cabeça. O ministério do profeta Jeremias era um ministério muito difícil. Na verdade, o ministério do profeta Jeremias era muito... me falta uma palavra aqui, de uma coisa só, uma samba de uma nota só. Porque, na verdade, ele foi chamado para pregar uma única coisa, a vida inteira. Então, a pregação do Jeremias era
a cidade de Jerusalém vai ser destruída por causa da falta de fé e de compromisso de vocês. Essa cidade vai ser destruída e o povo vai ser levado cativo. O Jeremias foi chamado por Deus para pregar isso o tempo todo. Todo o tempo. Ele foi chamado para pregar sobre o cativeiro de Jerusalém, na verdade, a destruição de Jerusalém e o cativeiro de Judá, do reino do sul, que na época era chamado de Judá. E é óbvio que todas as vezes que ele falava esse assunto, esse não é o tipo de pregação que as pessoas aplaudem. Esse não é o tipo de pregador que as pessoas convidam para falar no aniversário de 15 anos. Esse não é o tipo de obreiro que o pessoal convida para os podcasts da época. Esse não é o tipo de pessoa que quando ele abre a boca ele fala assim, então, a casa vai cair, Jerusalém vai ser destruída e vocês vão ser levados cativos. É o samba de uma nota só, ele vai ficar o resto, a vida inteira falando isso. E é óbvio que todas as vezes que ele falava sobre isso, sobre esse assunto, ele sofria retaliações, perseguições, privações, prisões. A gente começou a ler esse capítulo pelo verso 7, mas dá uma olhada no primeiro verso. Diz assim: Passur, o filho do sacerdote Imer, que era presidente da casa do Senhor, o cara presidente do templo, por algum motivo eles inventaram essa função de presidente lá, tem também hoje na nossa época. Ele ouviu Jeremias profetizando essas coisas e então feriu o Passur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. O Jeremias apanhou no templo. Entende? No dia seguinte, Passur tirou Jeremias do tronco. Está vendo aí? E aí vai. Entende? Na verdade, pessoal, toda a vida do profeta Jeremias se resumiu a pregar que um dia tudo seria destruído, os ímpios seriam mortos, o restante seria cativo, todo mundo ia para a Babilônia e a brincadeira ia acabar. O Jeremias foi o profeta que Deus chamou para ligar o ventilador na farofa do pessoal que estava perdido na idolatria. E esse pessoal que estava perdido na idolatria não queria ouvir essa mensagem. Mas pastor, tudo bem, eu entendi, mas por que esse lamento do profeta Jeremias? Por que o Jeremias está falando com Deus de forma tão contundente? O Senhor me enganou. Essa palavra no texto hebraico, ela não foi bem traduzida quando eu li aqui, o Senhor me enganaste, né? Essa palavra seria melhor traduzida se dissesse, o Senhor me seduziu, alguma coisa assim. Algumas versões dizem assim. Eu escolhi uma versão que eu não gosto muito, mas porque esse texto fica mais claro se lido na Nova Versão Internacional, na NVI. Então, por que é que o Jeremias está fazendo um lamento tão contundente? Nós já sabemos que o profeta Jeremias é conhecido na teologia como profeta o quê? Chorão, aquele que chora. A Bíblia tem 66 livros. Um deles é Lamentações do Jeremias. Entendi? Então é um livro das Lamentações do Jeremias. E aqui tem outra lamentação que não está lá no livro de Lamentações, escapou e está aqui dentro do livro do profeta Jeremias. E por que temos a impressão de que o Jeremias está quase que blasfemando? É vizinho da blasfêmia esse negócio contra Deus. Por que ao lermos esse texto entendemos que Jeremias está tipo entregando o ministério, jogando a toalha, né? Não quero mais, eu decidi, eu não falarei mais no teu nome e tal. Bom, embora pareça ao ler o texto que o profeta Jeremias estaria jogando a toalha, na realidade não é bem isso. Não, ele não vai entregar nada, ele vai continuar. E não, ele não vai desistir de nada, ele vai seguir em frente. Mas aqui nesse texto ele está cansado. Olha aqui para mim. Às vezes a gente fica cansado. Até do ministério. Até daquilo que a gente ama fazer. Cansa. E aí você olha para trás e fala, caramba, mano, é desse jeito então, Deus, que eu tenho que fazer?
E aí parece que o Jeremias está muito cansado nesse dia, parece que esse não era um bom dia para chamar Jeremias e pedir um conselho sobre o ministério, entendeu? Não era um bom dia para chamar o Jeremias e falar assim: rapaz, estou pensando em entrar no ministério, o que você me fala, tal. Esse não era um bom dia para isso. Parece que esse não era um bom dia para perguntar para Jeremias sobre chamado, sobre profeta, sobre ministério. Lendo essas palavras, eu vejo que esse não era um bom dia para perguntar nada para o profeta Jeremias, na verdade, entendeu? Sabe aquele dia que é melhor você ficar em casa mesmo, tal, nem entrar nas redes sociais, nem nada, fica quieto, lê um livro, dorme, entendeu? Espera passar. O Jeremias estava assim. E quem de nós não é assim? Quem de nós não é desse jeito? O apóstolo Paulo, eu acho que aos Romanos, ele diz que a gente nem sabe orar como convém. E aí o Espírito Santo nos ajuda, corrigindo as nossas orações. Porque se a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito nos ajuda a orar, é porque as coisas que a gente fala precisam de um intérprete para Deus. Então você, Senhor, não aguento mais, eu não quero mais, não sei o que lá. Aí o Espírito Santo fala assim: ela aguenta sim, só que ela ele aguenta ainda mais um pouco, só que ele tá cansado, cara. E aí Deus fala: então tá bom, eu já entendi. Então, nesse texto, parece que o Jeremias, para a gente entender melhor, eu quero tratar os 3 pontos, para a gente entender melhor, é tipo assim, o Jeremias aqui é tipo uma mãe. Quase toda casa tem uma mãe assim, que reclama, que fala que não aguenta mais, que vai morrer, e quando morrer vai tudo ficar diferente, e não sei o que lá. E na verdade essa mãe que está dizendo que não aguenta mais, ela aguenta. Aliás, essa mãe que vai morrer, que não aguenta mais, quando vocês verem meu caixão, não sei o que lá. Quem conhece casos assim, levanta a mão, só para saber se estou falando sozinho. Estamos em casa. Então o Jeremias, ele está, nesse texto, ele está quase assim, como aquela mãe que reclama, que diz que não aguenta, que vai morrer, mas que na verdade ela vai até as últimas consequências para defender cada pessoa dentro daquela casa. Toca em alguém daquela casa para você ver. A pessoa de quem ela está reclamando, ela morre por causa daquela pessoa. Ela mata por causa daquela pessoa. E esse é o Jeremias. Então ele está dizendo, está difícil, não sei o quê, melhor parar, melhor não sei o que lá. Mas se você falar assim, você quer parar? Ele fala, não. Você quer entregar? Ele fala, não quero entregar não. Eu estava só desabafando aqui, estava só e tal. Parece que essa era a situação de Jeremias ao escrever esse texto. Então vamos falar sobre chamado. Eu de vez em quando coloco temas na ministração. E o de hoje é: antes de desistir do seu ministério, ouça isso. E o Jeremias está desistindo, pelo menos parece, ele está dizendo, porque olha o começo: Senhor, tu me enganaste, eu fui enganado, o Senhor foi mais forte do que eu estou sendo ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Esse é o versículo 7, 8. Sempre que eu falo, é para gritar que vai ter destruição, terror por todos os lados, e por causa disso, a tua palavra me trouxe insulto, me trouxe vergonha e trouxe censura o tempo todo. E quando eu decido que não pregarei mais e que não falarei mais no teu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração e eu fico exausto tentando conter isso e eu não consigo mais. Eu ouço muitos falando terror, destruição, vamos denunciá-lo. E é o que acontece, ele era denunciado. A gente leu o versículo 1 desse texto. E aí ele vai preso, aí ele fala, meu nome está sujo por causa do Senhor. Minha ficha na polícia é longa. Então compensa seguir em frente. Primeiro ponto: o chamado de Deus não obedece à lógica humana.
O chamado de Deus não obedece à lógica humana. Veja só, veja bem. Sabemos que a fé é racional. Sim, a fé é racional. Nós não abraçamos uma fé burra. Nós não abraçamos uma fé irracional. Tá certo? Tem até um livro que, eu não sei se é um livro, acho que é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. A fé é mais racional do que o ateísmo. Se Deus não existisse, não existiriam ateus, por exemplo. Mas, então sim, a fé é racional. Sim, sabemos que nós temos razão para crer, e razões no plural para crer. E sim, sabemos que o plano de Deus, o plano de buscar e salvar, aquele é exequível dentro das Escrituras. Mas o nosso assunto aqui, agora, não é sobre a sapiência do plano máximo de Deus, não é isso. A gente está falando sobre o chamado. Eu estou aqui falando sobre Deus e as pessoas que Ele chama, eu, você. E humanamente falando, esse chamado não tem muito nexo. Então, o primeiro ponto é que o chamado de Deus não obedece à lógica humana. Humanamente falando, o chamado de Deus não tem muito nexo. Veja bem. Eu não estou dizendo que a fé não seja racional, eu não estou dizendo que a fé seja irracional, eu não estou dizendo que a fé seja burra, não é nada disso, pelo contrário, a fé é profundamente racional, todos nós temos boas razões para crer, está tudo bem, quem tiver dúvida vem perguntar, a gente vai aprofundando cada questão com a bondade de Deus, na guia do Espírito Santo, está tudo certo. Mas quando o assunto é o chamado, não dá para explicar muito bem. Não dá para explicar muito bem. E se você tiver dúvida, é só perguntar assim, ó, Deus chamou você, ok, dá para explicar o seu chamado? Você consegue explicar o seu chamado? Tipo assim, tá, Deus me chamou e me deu um ministério, um chamado X. Tá, quem é você? Que experiência você tinha? Qual a tua expertise antes? E aí você vai perceber que o chamado não tem nexo. Deus capacita, sei lá, Deus capacita um homem chamado Gideão, que era um cara normal, tal, Deus capacita o Gideão, e aí um dia, o Gideão cresce, não sei o que lá, e quando no auge do seu comando militar, o Gideão é um comandante, ele tem um exército com mais de 30 mil homens. Quantos mil homens? 32 mil. É soldado para chuchu, meu irmão. 32 mil. Você perde vista assim, ó, numa fileira. 32 mil. Esse é um bom exército e Gideão tem grandes chances de vitória para enfrentar qualquer tipo de batalha com um exército desse tamanho, 32 mil pessoas. E aí, dos 32 mil, Deus pede para que ele abrisse mão de... Tira 31.700. Não é esse o negócio que Deus fez? Eu sei, foi em etapas, não sei o que lá, mas tira 31.700, fique com 300. Aí o Gideão fica murcho, né? Porque 300, se apertadinho, cabe aqui, ó. Aí ele fala assim, caramba, como eu vou fazer? Como eu vou fazer? E aí ele envia esses 300 para a guerra e vence. Então, o chamado, a operação, o operacional do chamado, é racional? Não tem. A gente pode seguir falando aqui, sei lá, Moisés. Então pensa assim, imagina que você tem que libertar milhares, quiçá milhões de pessoas da escravidão. Eles trabalham como escravo de graça. E essas 600 mil homens, fora mulheres e crianças, se falam em 2 milhões, não sei o quê. Então imagina que 2 milhões, acho que Campinas e Grande Campinas dá perto disso, não é? Perto de 2 milhões, tá? Então você pega isso aí, esse contingente. E aí, para libertar essas pessoas, são todas escravas, e tem senhores sobre elas, e armas, e ferramentas, e toda uma estrutura, toda uma escravidão estruturada. E aí você é a pessoa que vai, tá, o que você faz? Mexe uma pedra, mexe uma casa e muda toda essa história. Então você tem que chamar uma pessoa. Quem, em sã consciência, vai escolher um velho de 80 anos? Ah, já sei, tem um vovô
lá não sei aonde e tal. Eu vou lá na casa dele e vou chamar ele para esse projeto. Deus escolheu Moisés, um velho de 80, com todo respeito, mas quem tem 80 anos é velho. Um velho de 80 anos, que inclusive estava sendo procurado pela polícia há 40 anos. Porque esse é o problema no capítulo 4 e 5, que o Moisés fala assim, então, eu sou procurado pela polícia lá. E aí Deus vai falar, não, pode ir, já caiu lá o negócio e tal. Vai que vai dar tudo certo. Então, quem vai procurar um velho de 80 anos, com nome sujo, procurado pela justiça? Ele fala assim, então, você vai lá e liberta todo mundo. Não é racional. Então, primeiro, o chamado de Deus não obedece uma lógica humana. Você já parou para pensar assim, ó, se você tivesse uma missão, a missão de alcançar todos os seres humanos do planeta, e para isso você poderia escolher 12 pessoas. O Elon Musk estava na lista da maioria de vocês. Não é? O Bill Gates, sei lá o quê, porque as possibilidades eram inimagináveis quando você monta um time com os bilionários, com os trilhardários, com os capacitados, os donos das maiores redes, o Zuckerberg, porque metade da humanidade praticamente está no computador desse cara. Então, tá, mas o que Jesus fez? Eu acho que ninguém aqui teria a ideia de ir até onde ficam os pescadores mais pobres, da mão grossa, que nunca escreveram nada, que não influenciavam ninguém, que não eram conhecidos na rua de baixo, e chamasse todas essas pessoas para compor esse time. E foi exatamente o que Jesus Cristo fez. Então o chamado não tem lógica, o chamado não obedece lógica humana. Se Deus te chamou, é porque não tem lógica, entendeu? Não é porque Deus não chamou você porque Ele precisava de você. Deus não chamou você porque Ele precisa da sua expertise. Ele usa o que você tem, mas não é por causa disso. Deus não é necessitado do que você tem, do que você pode, do que você sabe, do que você consegue. Ele não precisa de nada disso. Então sabemos que o chamado de Deus não obedece lógicas humanas. Mas agora vamos falar de você, de mim, de você. Por que é que Deus chamou um cara como você, uma mulher como você? Para e pensa. Onde é que você já pôs esse pezinho aí? Onde é que você pôs essa mãozinha já aí? E como é que Deus olha para você e fala assim, vem, você. Eu quero trabalhar com você. Por que é que Deus chamou a mim? Por que é que Deus chamou você? Eu aceitei Jesus num domingo, no dia 5 de maio de 1996. Na sexta anterior, eu estava vomitando de bêbado. Na madrugada. Vomitei. Então, de vinho, sabe? Vinho ruim. Eu não sei quem já tomou. É ruim. Aí você fica vomitando. Parece que você tem mais vinho dentro de você do que você tomou. Não acaba. Isso foi na sexta para o sábado. Domingo, eu estava aceitando a Cristo como Salvador. E 15 dias depois, eu estava pregando na igreja. Pregando. Não falava coisa com coisa, mas eu estava lá com o microfone, mandando ver. E tal. E o pastor, se desse a oportunidade, eu ia. Como pode? O que Deus viu em você, que Ele te chamou? Por que Deus convocou você? Por que o teu coração ardeu? Por que o teu joelho dobrou? Por que as lágrimas rolaram do teu rosto? Por que sua mão se levantou? Por que a sua língua confessou? O que foi que Deus viu em alguém como você para chamá-lo? Ou para chamá-la? Deus sabia o seu histórico, ou não? Deus sabia o seu histórico. E mesmo assim, Ele quis chamar você. Isso é interessante porque o chamado de Deus é o chamado do apesar, né? Ele te chamou apesar de. Deus nos chama sempre apesar de. O Jeremias a mesma coisa. Então, primeiro, o chamado de Deus não obedece lógica humana. O Jeremias quer parar, mas vamos falar do chamado.
Você que já pensou em parar, o chamado não obedece lógica humana. Você não foi chamado pelos seus lindos olhos, nem pelo seu cabelo, nem pelo seu dente alinhadinho. Não. É sempre apesar de tanta coisa. Segundo, Deus chama porque Ele quer repartir seu coração com as pessoas. Deus chama obreiros porque Ele quer repartir seu coração com as pessoas. Não é porque Ele quer uma pessoa que fale bonito. Não. Em cada igreja, em cada lugar, em cada mesa, em cada momento onde alguém se levanta para falar em nome de Deus, a vontade de Deus é que o coração dele seja exposto naquela mesa, exposto naquela igreja. A vontade dele seja compartilhada naquela oportunidade. E Jeremias era essa pessoa que levava o coração de Deus para as outras pessoas. Porque eu vinha falando com a Vanessa, nossa, estou tão cansado, eu levantei 4 e pouco, eu estou tão cansado hoje e tal. Aí, só que a palavra está no coração. Não, eu vou falar sobre esse assunto. Deus, desde semana passada, Deus está colocando no meu coração. Semana passada eu não consegui, eu tinha compromisso. Eu cheguei no meio do culto, vocês lembram? E aí, essa palavra no meu coração, tal, então vamos lá, e dobra o joelho, Senhor, me dá uma capacidade para falar, eu não sei tudo que o Senhor quer falar, e tal. O que eu estou pregando aqui, eu não vi em lugar nenhum, Deus mandou eu falar. Significa que alguém aqui precisa escutar, alguém na internet precisa ouvir isso, então eu estou aqui cansado, porque o coração de Deus precisa ser ouvido por outras pessoas. Deus chama porque Ele quer repartir seu coração com as pessoas. As palavras que o Jeremias falava eram as palavras de Deus. Sabe por que Deus te chamou? Porque Ele quer se fazer conhecido. Ele quer que as pessoas da sua casa, da sua rua, da sua igreja, da sua sala de aula, da cadeia onde você estiver preso, porque tem preso que escuta pelo YouTube, não me pergunte como. Eu estou falando que é porque eu recebo as cartas. Então as pessoas que estão na sua jaula, cela, sei lá como vocês falam, as pessoas do seu emprego, da sua sala, do seu escritório, essas pessoas precisam de Deus. E Deus viu em você alguém para levar o coração dele até aquelas pessoas. Esse é o Jeremias. Esse é o Jeremias. Quando eu falo que a missão de quem prega é compartilhar o coração de Deus, não é à toa, não é porque é uma frase bonita. Quando você lê, por exemplo, eu estou trabalhando aqui o profeta Jeremias, pode ser qualquer outro, vamos lá, Jeremias. A gente está trabalhando no capítulo 20 ou 21? 20. Tá, volta 4 páginas, vai estar no capítulo 13. No capítulo 13 do Jeremias, Deus fala assim para Jeremias: Jeremias, você está muito triste, eu quero te dar um presente. Não fala com essas palavras, tá? Mas é só para você pensar. Eu quero te dar um presente. O senhor quer me dar um presente? Quero. E aí Deus fala assim para ele: compra um cinto. Compra um cinto. O cinto daquela época não é igual esse cinto que eu estou usando aqui. Eu nem sei se estou de cinto. Não é igual esse cinto aqui. O cinto era uma roupa, sabe? Que atravessava assim e tal, não sei o quê. E aí Deus falou para ele: não, mas compra um cinto, bicho. Vai na loja. Aí o Jeremias vai lá na loja. Fala, não, mas compra um cinto de linho. Da boa, do negócio bom. Vai na melhor loja. Aí não vai na Pernambucanas. Vai numa loja de grife. E compra um cinto de linho, de verdade. Aí o Jeremias falou: pô, legal, eu estava precisando mesmo, legal, eu gostei dessa, foi bom essa ideia, foi até bom, porque aí eu já coloco esse cinto, não sei o que lá. Aí ele pega o cinto e começa a usar o cinto. Aí Deus falou assim para ele: lembra aquele cinto? Lembra? Pega aquele cinto e vai no Eufrates. Se alguém tiver curiosidade, porque eu não sei de memória, eu sei de noção. Mas de Jerusalém até o Eufrates, deixa eu fazer contas.
uns 800 quilômetros. Se alguém abrir o Google, coloca distância de Jerusalém até o rio Eufrates, você vai ter essa ideia, a noção, perto de 1.000 quilômetros, eu não sei. Aí Deus fala assim para ele, vai lá no Eufrates com esse cinto que eu vou te dar uma missão. Só que andar 800 quilômetros naquela época, não é igual agora. Quantos? 1.228 quilômetros, obrigado. Eu fui bonzinho. Eu falei de 800 a 1.000, é 1.200 quilômetros, tá? Não é metro, não. Vai lá no Eufrates, vai lá, toma o cinto que compraste sobre os seus lombos, levanta, vai ao Eufrates, esconde na fenda de uma rocha. Caramba, não pode ser uma rocha por aqui mesmo, não? Já pega o cinto, embola ele e enfia dentro de uma fenda de uma rocha lá no Eufrates. O Eufrates é o maior braço, é o maior rio do Oriente da época. O maior rio. Ele deságua o Eufrates deságua no Golfo Pérsico. O Eufrates deságua no Golfo Pérsico. Aí ele falou assim, vai lá e mete esse cinto numa fenda úmida de uma rocha. Beleza. Aí ele foi, viajou, tal, foi lá, colocou o cinto, voltou murcho. Por quê? Ele tinha gostado do cinto, né? Pô, Deus me deu o cinto, ficou bonito, combinou comigo, né? Tal, comprei da cor. Aí coloca lá na rocha. Aí ele voltou, colocou. Aí uns dias depois, eu não sei se fala no texto, fala, final de muitos dias, Deus falou assim, volta lá no Eufrates. Volta lá no Eufrates. 1.200 sei quantos quilômetros de novo. Viaja, vai lá. É no seco, tá isso aí, não é navio, não é nada, é no deserto. Vai lá no Eufrates. Lá no Eufrates, vai. O que eu faço? Lembra daquele cinto? Aí acho que o Jeremias fez, lá vem Deus falar daquele cinto, meu, de novo. Eu comprei o cinto aqui, eu viajei, coloquei o cinto no negócio. Então, pega aquele cinto. Só você sabe onde está esse cinto. Vai lá e busca. Aí o Jeremias foi lá e buscou o cinto. Só que quando ele foi tirar o cinto tinha apodrecido. E para nada prestava, está vendo aí? O texto. Aí o Jeremias ficou com nojo, o cinto estava liguento, estava todo de lodo, de sei lá o quê. Aí ele pegou o cinto e falou assim, tá aí o cinto, cara, e agora? Aí Deus falou para ele, não, veste o cinto. Você não gostou do cinto? Põe aí o cinto, não fica aí na fenda da rocha, vai para a igreja, cara. Vai no culto. Vai na reunião, vai para Jerusalém agora com esse cinto. Olha que bonito. Esse cinto. Só que o cinto ele atravessava o peito. E aí o Jeremias falou assim, então, mas aí eu até gostei desse cinto antes, mas agora tem vergonha. Dá vergonha. Ah, por que você tem vergonha? Não, porque dá nojo. Quem vai olhar para mim? Eu já não sou bem visto na comunidade, porque eu sou porta-voz de Deus, tudo que eu falo é que a casa vai cair, não sei o que, ninguém já gosta. Agora com esse cinto nojento, e aí Deus fala assim para Jeremias, é a sequência, ele vai dizer assim, então, Israel para mim, Jeremias, é um cinto podre. Eu tenho nojo de carregar Israel no meu peito. Você entende? Aí o Jeremias fala assim, agora eu entendo. Falei, então você não é um cara que tem a palavra certa. Você é um cara que tem o coração certo. E com esse coração, com isso que você está sentindo, vai e prega contra os desmandos de Israel. Porque você sente o que o meu coração sente. Em miniatura, claro. Mas Israel para mim é um cinto podre. Eu tenho nojo do que eles fazem. Eu tenho nojo, cheira mal a mim o que eles vivem. E é contra isso que você vai pregar. E essa história do cinto, que você foi, voltou, não sei o que, esse passeio todo, é para você entender o quanto eu estou cansado, o quanto isso me cansa, e o quanto isso me dá nojo, e o quanto eu não aguento mais. Você aguenta de novo lá no Eufrates? Não aguento mais não. Então eu também não aguento, Israel. Então agora você tem o coração certo. Então Deus chama, porque Ele quer repartir o coração dEle com as pessoas. Sabe por que Deus chamou você?
Ele chamou você porque Ele quer repartir o que Ele sente com as pessoas. Pastor, o que eu faço? Só obedece. Leia a Bíblia, ora, conversa com Deus, viva com Deus, e as palavras vão chegar. E o recado que Deus quer dar vai vir. Eu estou falando de Jeremias, porque o tema é Jeremias, mas pode ser Oséias, que piorou, né? O profeta Oséias todo novo, né? Todo viril, todo tal. Deus chegou no Oséias e falou assim: Oséias, está na hora de você casar. Ele falou: já não era sem tempo. Que beleza, o próprio Deus escolhendo uma noiva para mim. A última vez que eu vi isso foi em Adão. E aí ele falou assim: e aí, é a filha de qual rei? É a filha de qual santo? É a filha de qual profeta, sacerdote? Ele falou: não, vai lá no Itatinga. Tinha o Itatinga de lá, né? Para quem não é de Campinas vai entender essa piada. Vai numa casa de prostituição e pega uma prostituta lá, e escolhe uma prostituta e propõe o casamento. Aí ele falou: não, mas eu não vou casar com uma mulher que antes que ela viveu na prostituição, né, que teve uma experiência de prostituta. Ele falou: não é que viveu, não, é que vive. Você vai casar com uma que é prostituta agora. Aí ele falou: caramba. Aí ele casou com a mulher, como ela chamava mesmo? Peraí. Gomer, obrigado, Gomer. Aí ele tem 3 filhos. 3 filhos. Lohuama, Loami e Jezreel. Um dos nomes significa, não é meu povo. Sabe o que isso significa em hebraico? Esse filho nem é meu, cara. O não meu povo significa esse filho não me pertence. Algumas vezes o profeta pregando, não sei o que lá, e a mulher fazendo ponto. Aí não tem isso na Bíblia agora, uma licença poética. Aí Deus chega em Oséias e fala: e aí, Oséias, está gostando da família, do casamento? Tudo bem? Aí o Oséias fala assim: então, não, não estou não. Por quê? Não, porque eu me apaixonei pela mulher, é verdade, tal, mas ela continua, cara. Eu trago ela para casa, pago as coisas, resolvo, falo: deixa comigo, abandona essa vida, não sei o que lá. E no outro dia eu estou pregando, vou para a igreja, a mulher faz ponto na esquina. E aí Deus fala assim: então, Israel, Oséias, é uma prostituta. Me deixa, eu dou tudo para eles, eu fiz tudo por eles, mas eles me deixam e se ajoelham diante de deuses que eles nem mesmo conhecem. Você está sentindo isso? Aí Oséias falou: uma miniatura eu consigo entender. Por que miniatura? Porque o Oséias não fez a Gomer, o Oséias não é o pai dela, o Oséias não criou ela, mas Deus criou Israel. Então o Oséias está sentindo em miniatura o que Deus, e assim vai. A gente podia ficar aqui até falta poucos minutos. Por que o culto mais gostoso da nossa igreja é o mais curto? Acho que por isso que ele deve ser gostoso, né? Também. Vai saber. Não vou aumentar o tempo, não. Mas a gente podia ficar falando só sobre isso. Ezequiel 24. 24? Ezequiel 24. Abre aí, deixa eu achar aqui. Ezequiel 24, 15, diz assim, veio a mim a palavra do Senhor. O Ezequiel está lá pregando, mandando ver e tal. Aí chega essa mensagem: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem. É a forma como Deus gostava de chamar o profeta Ezequiel. Eis que as súbitas, outra versão, de um único momento, tirarei a delícia dos seus olhos. O que é a delícia dos meus olhos? Pudim? Manjar? O que é a delícia dos meus olhos? É comida boa? É férias? É folga? Eis que de súbito tirarei a delícia dos teus olhos, e não lamentarás, não chorarás, não te correrão lágrimas dos olhos, gema em silêncio. Não faças lamentação pelos mortos, prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes, não comas o pão que te mandem.
falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha esposa. Isso é o versículo 16, 15, não, 18. Falei ao povo pela manhã, ele pregou, à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã exatamente como me foi mandado. E aí, o Ezequiel agora não é um cara que estudou para falar, mas ele está repartindo o coração de Deus com as pessoas. O coração certo, e não somente a palavra certa, o coração certo, e não apenas a mensagem certa, o coração certo, e não apenas a conversa certa. Aleluia. O chamado de Deus, Deus chama porque Ele quer repartir seu coração com as pessoas. E Deus tinha isso no profeta Jeremias. E para encerrar, porque o tema é antes de desistir do seu ministério, ouça isso. Deus te chamou porque Ele quer repartir o coração dele com as pessoas. Pastor, mas dói. Dói mesmo, mas Ele quer repartir o coração dele com as pessoas. Pastor, mas é difícil. É difícil mesmo. Mas Ele te chamou porque Ele está num projeto de apresentar o coração dele para sua família, sua casa, seus funcionários, seus amigos, seus vizinhos, seus colegas, o pessoal da sua igreja. E para isso, Ele enxergou você. Ele enxergou você. Terceiro e último, a obra de Deus é realizada pelos apaixonados por Deus. A obra de Deus é realizada pelos apaixonados. A obra de Deus é feita pelos apaixonados, não pelos capacitados, não pelos bem de vida, não pelos que têm tempo livre, não. O que tem de vagabundo na igreja? Não estou falando, eu estou falando vagabundo mesmo, não gosta de trabalhar, não levanta cedo, não pega no pesado. O que tem de vagabundo em igreja não está escrito. Não está escrito. Mas não são essas pessoas que Deus usa. Vagabundo é vagabundo. Você está entendendo? É na vida secular, é na igreja também. Não serve lá, não serve aqui. Mas a obra de Deus é executada por homens e mulheres apaixonados por Jesus. Apaixonados por Deus. E esses apaixonados por Deus, às vezes a agenda é cheia, mas fazer o quê? Às vezes não tem, é o dia inteiro carregando massa, fazendo coisas, cuidando de criança, cuidando de casa, fazendo um monte de coisa, e ainda Deus vai usar e vai encher o coração dele, vai encher o coração dela, e essa botija vai se derramar sobre outras pessoas, e vai capacitar outras pessoas, porque a obra de Deus não é feita pelos que estão livres, a obra de Deus é feita pelos que estão presos à vontade de Deus. A obra de Deus é realizada pelos apaixonados. E essa, meu amigo, essa é a primeira reclamação do Jeremias no versículo 7. O Senhor me seduziu. Outra versão, o Senhor me conquistou. Eu me apaixonei. Não é um jogo de vantagens e desvantagens. É um jogo de amores. Não é um jogo de razão. Esquece a razão, cara. Se você colocar a razão no ministério, você não faz nada. Esquece a razão. É um jogo de amores. E Jeremias está dizendo assim: Senhor, o Senhor me seduziu. O Senhor é um tremendo de um conquistador. Porque eu me apaixonei pelo Senhor. E toda vez que eu abro a boca para falar, eu vou falar uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir, cara. E quando eu fico na bad, quando eu falo no versículo 9, eu não pregarei mais, não mencionarei mais no teu nome, um fogo começa a queimar dentro de mim, porque mesmo quando eu decido que eu não quero mais ser usado pelo Senhor, e mesmo quando eu decido que eu não quero mais congregar ou pregar, a tua palavra vem no meu coração.
E eu fico, versículo 9, eu fico tentando apagar esse fogo, e eu fico tentando contê-lo, e eu não consigo. E quando eu vejo, eu já estou lá na praça, em cima do caixote de tomate, falando, pessoal, vem, tem uma palavra aqui para vocês. E aí eu volto, aí no outro dia eu falo, não vou mais. Aí depois eu vou. Quando eu vejo, eu já fui. Quando eu vejo, e está todo mundo falando mal de mim, e eu quero que se dane, eu quero pregar a tua vontade, eu quero fazer o que o Senhor me mandou fazer, porque se eu não conseguir fazer o que o Senhor me mandou fazer, eu não tenho razão de existir. Esse é o terceiro. A obra de Deus é feita, não por quem está livre. A obra de Deus é feita, não pelos capazes. A obra de Deus tem um monte de capacitados. Mas a obra de Deus é feita pelos apaixonados. E o que Jeremias está dizendo é assim, o Senhor é um tremendo sedutor. Porque eu olhei para o Senhor e me apaixonei. E a partir desse momento, a minha vida não tem mais sentido se eu não estiver na tua presença. A minha vida não tem mais sentido se eu não estiver fazendo a tua vontade. A minha vida não tem... Eu levanto cedo, eu trabalho, eu construo casa, eu assento bloco, eu imprimo lá não sei o quê, eu dirijo, eu escrevo, eu desenho, eu pinto, eu bordo, eu cozinho, sei lá o que você faz. Mas a minha vida mesmo, eu me realizo fazendo a tua vontade. E isso está doendo em mim, porque às vezes dá prejuízo. Porque é o que o Jeremias falou. As pessoas não gostam de mim. As pessoas, porque o que o Senhor me mandou pregar é difícil. Então, quando eu dobrei o joelho aqui, orei, é isso aí. Senhor, e hoje, e essa noite, o que eu falo para os meus irmãos? E Deus disse, fala para eles que antes de desistir, ouça essa mensagem. Ouça essa palavra. E a palavra de hoje é, o chamado de Deus não obedece lógicas humanas. A palavra de hoje é, Deus chama porque Ele quer repartir seu coração com as pessoas. E a obra de Deus é realizada por homens e mulheres apaixonados. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, por favor, minhas irmãs. Chegou um momento.